Olá pessoal, estamos de volta no Ação e Reação, hoje dia 9 de setembro de 2019, dia da velocidade, a Ferrari volta a ganhar um grande prêmio, né? Também dia do administrador, dia do médico veterinário, um abraço meus companheiros médicos veterinários. Parabéns. E também, obrigado. Parabéns a todos os veterinários. E também dia do cachorro quente, olha lá, é um dia de... né? Tivemos a polêmica no Rio de Janeiro, com proibição de livro, não proíbe, deixa o livro aberto, põe uma tarja no livro, não põe, enfim, né? Também nós tivemos problemas aí com o goleiro Rogério Ceni, que após uma outra goleada reclamou dos jogadores do Cruzeiro. Para mim o Rogério, como falamos aqui, deveria ter ficado lá no Fortaleza, né? O Bolsonaro deve ter alta na sexta-feira, na sua quarta cirurgia. O Trump volta a defender a pena de morte em todos os estados americanos e o Sampaoli critica a cera, não é nem cera, é um teatro, né? Do Atlético Paranaense, ontem jogo tumultuado na Vila Belmiro, Santos 1, Atlético Paranaense 1, onde o Atlético abusou da cera, caiu o goleiro, caiu o jogador, só não caiu, quase que caiu o treinador também, mas é uma bagunça, né? E o juiz foi um pouquinho conivente, não deu um pênalti a favor do Santos, depois deu outro que foi meio labiado, né? Queria saber a opinião, nós estamos aqui com o Vicente Cassione, também com o doutor José Carlos Clemente, Cassione advogado, criminalista, professor, Clemente médico, professor, diretor clínico da Multimagem. Começar para o Vicente Cassione hoje. Tudo bem, doutor Vicente? Tudo bem, bom dia a você, querido Filete. Muito obrigado. Caríssimo Clemente, amigo de fé. E aos caríssimos telespectadores, um grande abraço. Ontem eu tive uma tarefa difícil, Clemente. Fui substituir o Cassione lá no Armando Gomes de domingo, né? Lá com Lombardi, Luciano Batista, Flavinho, substituindo o Armando, eu substituindo o Vicente e a Denise Pires, né? Então foi um programa onde nós falamos da rodada e tal, e eu tive essa missão quase impossível de substituir o Vicente Cassione. Bom dia, Clemente. Bom dia Filete. Bom dia, Cassione, nosso telespectador. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, né? Agora, representar o Cassione é uma honra, embora seja uma grande responsabilidade. Foi uma honra, mas foi uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, né? Pela sua intimidade com o futebol. Quer dizer, na verdade, o Cassione é polivalente, né? Sim. Mas o futebol... Não, futebol, acho que de criança você já conta essa história, quer dizer, era a sua grande paixão, que foi do seu pai, né, Cassione? Então, Filete, de qualquer forma, foi uma honra, né? Foi uma honra. Cassione... Eu sou insubstituível. Sim. Sabe por quê? Porque eu sou eu. A único. Você é você. Não, você é insubstituível. Sim. O Clemente é insubstituível. Cada um de nós é insubstituível. Sim. A única pessoa que acha que pode substituir os outros é o invejoso. Porque o invejoso ele não gosta de ser ele quer ser o outro. Agora, todos nós somos insubstituíveis porque somos únicos. Cada um de nós é individual. Individual é único. Não há nem o gêmeo pode substituir o outro gêmeo. Então, ninguém é insubstituível do ponto de vista de fazer a função, mas de estar sendo o outro, nenhum de nós é insubstituível. Cassione, o Crivella, prefeito do Rio, ele não mandou tirar os livros, né? Ele mandou pôr aquela tarja preta, que segundo ele é lei, enfim, né? Aí os livros começaram a ser vendidos mais rápido, né? Porque criou essa polêmica, os fiscais foram lá, foram vaiados e tal, enfim, né? Mas é uma polêmica complexa, né? Porque uma criança de 8 anos, de repente vê um homem beijando outro homem, mas também está normal nas ruas também, então é uma questão bem complexa, né? Mas muitas vezes o pai compra o gibizinho lá e não sabe que tem esses conteúdos e tal. Então é complexo, porque hoje a modernidade é uma coisa normal, mas também ao mesmo tempo tem muitas famílias que, de uma certa maneira, gostariam que tivesse uma tarja para poder comprar ou não o livro, é isso? Não, não é isso. Não é normal aquilo que se faz habitualmente, não é normal. Se fosse normal, o crime organizado seria normal, porque está funcionando, está crescendo cada vez mais os assaltos, os assassinatos, os estupros, cada vez mais acontecem.
não é? O suicídio, nós temos 32 suicídios por dia no Brasil. Aliás, esse mês é um mês No suicídio. Setembro amarelo. Setembro amarelo Para prevenir O suicídio. o suicídio e assim por diante. Então não é porque uma coisa é repetida e é feita que é normal. De jeito nenhum não é normal. Eu vou, contra o politicamente correto, dizer o seguinte: normal é tudo aquilo que você faz e que não viola o sentimento, a crença, os costumes e a maneira de ser e as convicções de uma outra pessoa. Então, tudo é normal dentro de determinados parâmetros. O recorde que se bate não é uma coisa normal, não é? Você vê um Bolt, por exemplo, um corredor como aquele, para ele era normal bater recordes, mas ele era um em 7 bilhões de habitantes. Então, eu acho que na hora em que você fica batendo na mesma tecla de que determinados procedimentos, determinadas condutas, determinados comportamentos têm que ser enfiados goela abaixo da sociedade como tema quase único, que é quase que como um tema único. Onde você olha, é isso que se fala. É isso que se fala. É gênero, é mudança de gênero, é direito de escolher o gênero, é direito de ser, o homem querer ser mulher porque ele quer ser mulher, a mulher quer ser homem porque quer ser homem. Tudo isto é da natureza humana. Tudo isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas isto não pode virar uma obsessão de alguns que, ao invés de tratar determinados fatos que são nucleares, que são centrais, que são fundamentais, ficam na periferia dos fatos, ficam com fatos que são menores. Deixa o sujeito ser o que ele é, deixa cada pessoa ser o que ela é. Respeitamos o direito de cada pessoa ser o que é. Agora, eu não vou respeitar o direito de um assassino ser assassino, serial killer. Eu não vou respeitar o direito de um estuprador, porque tem volúpia sexual, de estuprar as pessoas. Eu não vou dizer que todo mundo tem o direito, a sua liberdade é absoluta. Ninguém tem liberdade absoluta. A liberdade de cada pessoa, isso é tão velho como o mundo, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Eu não sou livre para fazer tudo o que eu quero. E muitas vezes, muitas coisas que eu quero me violam até mesmo a mim, na minha consciência. É por isso que existe remorso, é por isso que existe arrependimento, porque às vezes as pessoas se violam a elas mesmas. Então, quando alguém, um governador, eu admiro o Crivella, eu admiro o Crivella, porque ele tem a coragem de ser o que ele é também. Porque é engraçado, todo mundo pode fazer o que quer e ser o que é. Na hora em que o Crivella resolve defender determinados princípios nos quais ele acredita, porque a criança não tem discernimento. Uma criança, ela é evidentemente, ela é vulnerável. E quando você fica influenciando determinadas crianças na escola pública, na escola onde ela tem que ser educada, ensinada, aprender valores e assim por diante, tudo bem, você não vai perseguir ninguém, ao contrário, você tem que dar liberdade a cada um ser o que é. Agora, vai imprimir o livro, colocando um livro com determinadas forçadas de barra em cima de um tema que você abre qualquer meio de comunicação, abre o UOL. Abre o UOL, todo dia tem no mínimo 4, 5 notícias
falando sempre do quarantotto, como diz o italiano. Sempre quello quarantotto. É a mesma partitura, a mesma música e a mesma coisa. Vamos nos respeitar, respeitando os outros. Na hora em que eu quero que o outro seja livre, eu também quero ser livre. Na hora que eu quero que o outro tenha o direito de manifestar a opinião dele, eu também quero manifestar a minha. Então o Crivella tomou uma atitude que, perguntem aí fora, para a grande maioria do povo minimamente esclarecido, que tem um mínimo de capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar e que cultua determinados valores, perguntem se o Crivella fez, o prefeito do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, se ele está errado. Perguntem. Pode ser que tenha algumas pessoas que acham que ele está errado. Agora, ele acha que está certo, uma grande maioria acha que ele está certo, e eu acho que você atingir crianças que não têm ainda capacidade de decidir, capacidade de entender e de querer, isto é um mal que não se pode deixar ser praticado livremente. Porque se a liberdade vale para tudo, salve-se quem puder. Clemente, questão polêmica, né? Eu acho que o Cassiano falou tudo, mas eu não tenho o que falar, né? É como o Bolsonaro. Quem escolheu a maioria? Escolheu o Bolsonaro, com as suas ideias, com as suas, de vez em quando, algumas coisas que não são aceitas, alguns excessos e tal, mas escolheram. Por quê? Porque é autêntico, que fala o que pensa, inclusive um grande questionador desse tipo de polêmica, né? Inclusive nas escolas. Então, eu acho que não tem... E o próprio presidente do STJ deu um aval para o recolhimento dos livros. Depois o Supremo derrubou. Ou seja... O desembargador deu favorável ao Crivella, às ideias do Crivella. Então, o Supremo foi. Então, não vamos dizer que a justiça, todo mundo... E o Cassiano tem razão, né? As pessoas confundem, às vezes, educação com escolaridade. Isso está acontecendo muito. Educação, principalmente na casa, escolaridade na escola, né? Esse tipo de coisa realmente desvia. É evidente que a ciência hoje reconhece como o gay, a lésbica ou o homem gay, existe realmente um fundo genético. Claro. Mas também é evidente que você pode sofrer influência do meio ambiente. E muito grande. Eu próprio conheci uma pessoa, não vou falar a cidade, não foi Santos, em que a mãe, o sonho da mãe era ter uma menina. E ela não teve 3 meninos, aí o quarto nasceu menino, ela começou a dar boneca, a vestir como mulher. Ou seja, um homem que a mãe transformou em gay. Ele fala assim, mas você começa lá embaixo, ele não consegue. Essa criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela não tem discernimento, como disse bem o Cassione. Não dá para saber. Tudo é válido, né? E inclusive, você pega os adolescentes, até um adolescente hoje que foi educado numa linha nesse sentido, ele quer experimentar. Não, eu quero experimentar, eu quero beijar para ver se eu vou gostar, se eu não vou gostar e tal, porque de tanto que se fala, e a gente vê aí na Globo, tudo que você faz na Globo, da 0 hora de um dia a 0 hora do outro, tem coisas desse tipo, não é? Novela, tudo, pode pensar no... Eu realmente acho que tem uma influência maléfica. E tem mais isso que o Cassiano falou muito bem. Por que só um grupo é o vencedor? É um grupo minoritário que quer
jogar isso contra o outro grupo, que na verdade é majoritário, porque se fizer uma pesquisa séria, que não seja pelo Datafolha, claro. Claro. Né? Se for Datafolha, Datafalha, não, aí vai dar. Mas senão é evidente que a grande maioria, se souber que tem aquele conteúdo, ele não vai comprar o livro para aquela criança ou não vai permitir que a criança leia aquele livro. Isso é uma coisa evidente e o exemplo está aí no Bolsonaro, que ganhou a eleição com mais de 10 milhões de votos na frente e que é contrário a esse tipo de divulgação, né? Se você quiser fazer, o Clemente falou tudo a mais do que eu tinha falado, muito melhor. Mas se você quiser fazer a cabeça de uma criança, você faz. Se uma criança é criada num determinado ambiente, a criança muitas vezes acaba adquirindo hábitos que ela não teria se fosse criada em outro ambiente. Exatamente. Só que se é uma coisa genética e é dela, isto vai vir à tona dentro dela naturalmente. Ela vai sozinha descobrir isso. Não é preciso ficar todo mundo só tocando nesta tecla, porque isto virá. Agora, o caso que ele contou dessa pessoa que fazia isso, eu não vou longe, não. Foi em Santos, foi uma pessoa daqui de Santos, que era conhecida, que queria ter uma filha mulher, e eu atuei num caso, claro que eu não vou dar detalhes, Sim. e eu tenho as fotos. O menino com 13 anos de idade, vestido inteiramente com vestido de renda, cabelo comprido com tranças, e foi assim que esta mulher criou esse filho. E ela depois foi diagnosticada e tratada, e o caso dela se tornou público, da mãe, tratada como esquizofrênica, tinha uma doença, portanto, e esse filho acabou virando uma mulher, quer dizer, virou uma mulher não na maneira de se vestir e tudo isso. Só que eu, pelo fato de ter cuidado do caso, tive acesso a cassetes, naquele tempo que tinha cassetes gravados, da mãe mandando mensagens para ele e ele respondendo à mãe, e tinha, além dos cassetes, escritos. Ele passou a ter verdadeiro ódio da mãe. E era uma pessoa querida por uma porção de gente, era uma pessoa amada e amável, mas a mãe destruiu a personalidade dele e ela também não tem culpa, porque era uma esquizofrênica total. Então eu estou mostrando que essas coisas que são consideradas aparentemente coisas só que a gente só vê no cinema, isso acontece às vezes no seu vizinho. Então é o que eu digo, a criança, se tiver uma composição genética que a leve a uma sexualidade diferente daquela que morfologicamente o corpo dela tem, o psiquismo dela, a parte interior da pessoa, independentemente do que ela externa, se ela tem a vocação genética para outra sexualidade, tem que ser respeitada, tem que ser entendida e acabou. Isso não pode ser dito como perversão, não pode ser chamado de safadeza, nem de coisa nenhuma. O que a gente critica é esse bitolamento, esta infusão permanente na mente das crianças, com livros, publicações, etc, 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 quase que como um processo indutor de fazer a cabeça da criança, no mínimo, ficar confusa. Porque claro que você tem o pervertido, aquele sujeito que vai cheirar cocaína,
que vai consumir heroína, que vai se drogar e que drogado resolve experimentar o sexo ao limite do império dos sentidos. O Império dos Sentidos foi um filme japonês, que eu era diretor da Faculdade de Direito, em exercício, vice-reitor da Universidade Católica, e permiti que fosse exibido aos alunos. Os alunos pediram, na Semana Cultural. O bispo, na época, que era o Dom Davi, até disse que eu não deveria ter permitido. Eu disse, eu permiti, porque aquele filme era um filme, o título já dizia tudo, O Império dos Sentidos. Isto é, quando uma pessoa se entrega absolutamente a uma sexualidade desregrada, sem um mínimo de controle, se deixa dominar puramente pelo instinto, não há limite. Os sentidos imperam. E como é que termina o filme? Aquele casal foi indo numa entrega sexual tão absoluta que o filme termina, e isso que eu vou dizer, não tem nada de mais dizer nesse horário, termina com a mulher seccionando a genitália do homem como uma espécie de eu cheguei ao limite, isto é meu. E o filme termina com ela tendo aquilo nas mãos e o sujeito morre. Isto para mostrar até onde a gente pode ir quando entra num comportamento viciado, num comportamento em que a gente não coloca freios em nós mesmos. Isso tem que ser dito. O que eu estou dizendo aqui, às vezes escandaliza algumas pessoas, mas outras coisas que todo mundo diz todo dia que é muito pior, não escandaliza. Não, mas, Cassione, ao mesmo tempo não escandaliza. Tem uma professora, eu tenho até esse vídeo aqui que não dá para procurar aqui no WhatsApp, de uma psiquiatra da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde ela critica veementemente essa glamourização desse negócio de identidade de gênero, transtorno de gênero e transtorno de identidade. E ela, como coordenadora do serviço de psiquiatria, ela diz o seguinte, que ela tem centenas e centenas de casos, ela, independente de outras universidades que ela cita, que a coisa ficou tão glamourizada que os próprios psicólogos e psiquiatras de muitos lugares, eles acabam reforçando também, às vezes, esse comportamento. E ela cita, por exemplo, nesse vídeo, ela cita 2 casos. Um caso, vou citar um caso, porque para não ficar muito alongado, de um menino, a irmãzinha, ela tinha uma doença e ele não sabe, na verdade a criança não entende, né? Então a mãe dava atenção para essa criança porque ela tinha um déficit, uma dificuldade. E ele passou a falar, não, se eu fizer todos os trejeitos, os tipos, me vestir de menina, provavelmente eu vou ter a mesma atenção que minha irmãzinha tem. Então você vê o que é. Na verdade, aí levou para um psiquiatra determinado nos Estados Unidos, o cara falou, não, isso é transtorno de identidade de gênero. Assim como essa criança, ela fala, tem centenas e centenas que vai nesse sentido, ela vai para a adolescência, e aí ela vai para o psiquiatra ou psicólogo, e ele reforça esse comportamento, e ela passa a tomar hormônio, e aí realmente ela fica, ou vai para o lado masculino, ou vai para o lado feminino. Então ela chama atenção para o risco, para o perigo dessa glamourização. Dessa indução, às vezes. Dessa indução, não é nem desnecessária, errada, por um problema como esse aí que eu estou falando. Comportamental, né? Comportamental, porque se eu ficar igual a minha irmãzinha, eu vou ter a mesma atenção da minha mãe e do meu pai, então eu vou virar uma menina, eu vou me comportar como uma menina. E aí o cara faz diagnóstico de transtorno de identidade. Da mesma forma, a ideologia de gênero. Nada de ficar estimulando. Estimula, dá um beijinho na menina, no menino e tal, vai experimentar.
Que coisa é essa? Por acaso no passado nós tivemos que fazer esse tipo de experiência? E o que a senhora falou muito bem, se é genético e é genético, deixa que as coisas aconteçam. Isso é tão verdade, gente, que a homossexualidade não é exclusiva do homem ou da mulher. Isso tem nos animais, até na cobra, no pássaro, né? O animal, o boi, na vaca, tem todo. Isso faz parte do mundo animal. Então vamos largar de ficar estimulando, porque no momento certo, se a pessoa tiver a genética voltada para isso, ela sozinha vai descobrir. E eu vou testar mais um exemplo rapidamente de uma menina que eu conheço. Eu conheci ela desde pequenininha e a gente ficava meio assim, será que essa menina ela gosta de homem, de mulher, não tinha namorado, não tinha tal? E há poucos dias ela falou para uma outra pessoa do meu conhecimento e ela falou assim, afinal, escuta, que você descobriu? Ela falou, eu descobri que eu estou apaixonada por outra mulher. Mas foi espontâneo. Essa menina hoje tem 19 para 20 anos, né? E talvez antes tivesse aquela dúvida ainda, mas a própria genética vai te encaminhando para aquilo, não tem que fazer nada de glamorização, estímulo, como é feito hoje, de uma forma global. Exatamente. Bom, o Mourão vai ficar governando o país por 5 dias, né? E o Bolsonaro... Mourão não da Praia Grande, né? Não, o Mourão da Praia Grande vai ficar na Praia Grande governando lá. O general Mourão vai ficar governando o país por 5 dias. Isso é bom explicar, né? Porque aqui nós temos o Mourão tem muito acesso, está sempre na mídia, também pode confundir. E também o Bolsonaro, que assinou concessões de 12 aeroportos, aumentou as nossas exportações para o Chile em 22%, e a Indonésia, que não comprava carne de frango nossa, vai começar a comprar, Clemente. Então, algumas boas notícias, né? Inclusive, a aposentadoria perpétua para as vítimas da Zika, que eu não vi um veículo de comunicação falar sobre isso, né? Se fosse do PT, nossa senhora, fez isso aqui, Bolsa Família, que já existia antes e tal. E na verdade é bom que todos saibam que ele teve a sensibilidade, a maioria está no Norte e Nordeste, de definir uma pensão, quer dizer, até a morte dessa pessoa que foi vítima do Zika vírus e teve, na verdade, a microcefalia. Só para quem teve microcefalia que ficou com sequelas. Sim, tudo, ficou né? com sequelas. Entendeu? E tá também, Cassione, junto com a desnutrição, né? Uma pesquisadora no Nordeste, ela pesquisou que a Zika pode dar, mas que as pessoas que são menos nutridas têm mais chance de ter problema da microencefalia, né? Mas ainda mais, já há hoje uma pesquisa... Da água, né? Não, mostrando que a sequela pode não aparecer apenas no primeiro momento na microencefalia, mas o que está se chegando à conclusão é de que há outros tipos de sequelas que são a destruição dos neurotransmissores, dos neurônios e inclusive o encaminhamento da pessoa precocemente para o mal de Alzheimer. Portanto, essa sequela que já se descobriu que vem da Zika, que parecia que era uma espécie de dengue piorada, é muito grave. Não há praticamente quem tendo Zika não venha a ter uma sequela, mais cedo ou mais tarde. Alguns logo, outros mais adiante, não é? Porque o alvo é o cérebro. E isto é o que se descobriu por enquanto, não se sabe ainda até onde se pode chegar. E é importante, aproveitando a deixa do Cassione, eles descobriram o seguinte, que no sul, sudeste e centro-oeste não existe tanto esse problema, ou existe em muito menor intensidade, porque é problema da água tratada. Tem um vínculo muito grande. Por que a grande maioria está no Nordeste? Porque descobriram que
o limite de algas que é hoje aceito pelo Ministério da Saúde, é uma lei que existe, que pode ter tantas partes por milhões de alga na água tratada. Eles verificaram que nessas pessoas o índice de Zika é muito maior. Ou seja, quando ultrapassa um determinado limite, essas pessoas ficam com um risco maior do que aquelas pessoas onde a água tratada tem um índice muito menor de algas. Que eles foram pesquisar. E não é a alga em si, é a toxina dela. A toxina liberada pela alga. Quer dizer, as pessoas aqui da região sul, sudeste, elas pegavam Zika, mas não tantas eram cometidas com esses problemas neurológicos e tal. E de repente descobriram que qual a diferença de lá para cá? É alimentação? O que é o tal? Foram ver que era o número de algas na água. Né? Mas a verdade também é a seguinte, é que a água tratada aqui nas nossas regiões, que dizem que tem maior nível de saneamento, é tudo relativo. Essa história de dizer tantas partículas até tantos milhões por litro ou por milímetro cúbico. É aceito e tal? Pode. Mas aí você vai. Tanto de metal pesado pode. Até tanto de alga pode. Até tanto de coliformes pode. Insetos. Se você somar tudo, o até tanto de cada um, você vai acabar tendo um suco, uma vitamina de porcarias. Não é? Se você tivesse uma água que tivesse só um limite até tanto de metais pesados, tudo bem, o resto é limpo. Mas vai ver até tanto quanto que é. Quando você soma tudo isso... Por que você toma banho em Santos e a água de Santos deixa o cabelo de todo mundo, diferente dos lugares em que você vai, a água é limpa e é tratada até, e o cabelo não fica do jeito que fica? Quem entrou numa piscina, quando sai da piscina, sabe como é que o cloro da piscina deixa o cabelo. A gente, quando toma banho em Santos, a sensação que tem é que saiu de uma piscina. Por quê? Porque a estação de tratamento da Sabesp, que todo mundo sabe que data da década de 70, comecinho da década de 70, é a mesma estação de tratamento que está em vigor hoje. O que significa é o seguinte: se você tem que dar água num volume para 200 mil pessoas, você tem o tanque, estou falando linguagem bem simples, tem o tanque onde a água entra, decanta, o tanque, a água do Rio Cubatão, entra, decanta, a sujeira, a macro visível, lama, etc., vai para o fundo, tá certo? Tem filtros para isso, mas a água está contaminada. Você pega o Rio Cubatão hoje, aquele favelão, não vem uma história de comunidade, que é um favelão, que está ali ao lado da Imigrantes de quem sobe, de quem está indo para São Paulo, aquele favelão que você vê à esquerda, e quando você desce, você vê à direita, que está invadindo toda a área de preservação e que vai daqui a pouco encostar lá na Praia Grande, porque aí não tem IBAMA, não tem meio ambiente, proteção, não tem Ministério Público, não tem ninguém. Você vai fazer uma casinha num lugar, vem tudo em cima. Muito bem. É tudo fossa. É tudo esgoto jogado no Rio Cubatão in natura. Isso que acontece, isso vai para a estação de tratamento. Na estação de tratamento, você tem berços. Se não me engano, aí já não tenho certeza, mas se não me engano, quando inauguraram, eram 11 berços. São os mesmos 11 berços. Só que como você tem que mandar muito mais água hoje para as cidades... Tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido. Para ser mais rápido, você tem que jogar muito mais substâncias químicas, porque a água tem que ficar menos tempo sendo tratada para já sair para tubulação, para abastecer as cidades. Então, uma água que ficava antes
vamos dar um exemplo, 5 horas sendo tratada com muito menos química, hoje ela fica 1 hora com muito mais química para fazer o mesmo efeito de tratamento, e nem sempre faz. Não mexeram. Essa estação de tratamento, se não me engano, foi feita no tempo do governador Paulo Egídio Martins. Paulo Egídio Martins. Já melhorou muito essa filtragem no mundo. Que fez depois o emissário submarino aqui. Então, a água tratada é relativa, porque hoje o que nós temos lá é um sistema que está saturado e obsoleto. E a Sabesp vai dizer que não. Ela vai dizer que está tudo perfeito. Ora, como é que pode estar perfeito 40 anos, 50 anos depois, uma estação que foi feita para abastecer X mil habitantes, depois ela tem que triplicar, quadruplicar o número de volume de água para abastecer muito mais habitantes. Mesma coisa o esgoto. Você pega Santos. Saturnino de Brito fez o saneamento, depois na década de 50 completaram na zona oeste o saneamento e toda a tubulação está aí enterrada. Muito bem. O que acontece hoje? Pega a quantidade de edifícios, de torres, de habitações, de prédios. O esgoto disso tudo tem que ir para as mesmas artérias coronárias da rede de esgotos de uma cidade. Como é que você pode ter um encanamento suficiente para dar vazão a essa quantidade absurda de esgotos de uma cidade que aumentou incomensuravelmente o número de habitantes, o número de habitações, o número de prédios, o número de torres e assim por diante? Ninguém pensa nisso. Ninguém cuida disso. Fica como está. Vamos entrar no segundo bloco, lembrando que o programa é diário das 13h15 até as 14h15, 23 horas e 1 hora da manhã, reprise. Se você quiser passar pergunta para o doutor Vicente Cassione ou para o doutor Clemente, 997 11 5545, modelo WhatsApp. Mandar um abraço para a dona Ivonete, que fala que aprende muito com Cassione, com Clemente, elogiou os 3 aqui, né? Então um abraço, dona Ivonete. Nós vamos para os nossos comerciais, é muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta ao Nação em Reação hoje, segunda-feira, dia 9/9/2019, com o professor Cassione e o professor Clemente. Muitas participações, o Beto Constantino, parabéns Filete, o programa está ótimo, parabéns pelo dia do médico veterinário. Adalgisa, parabéns pelo dia do veterinário, parabéns pela mesa, vocês estão todos, você está de rosa, tá bacana e tal. Excelente pauta de hoje, a Regina do Novo. Você poderá abordar a saúde mental com o Cassione e o Clemente. Parabéns pelo seu dia. Marcar um programa para abordar a saúde mental. Adalgisa, boa tarde, ótimo programa. Adorei que você falou sobre o trabalho da Sabesp, pois sempre fala desse jeito ridículo de nosso saneamento. Desde 1970 não muda nada. Ninguém toma tendência sobre o perigo que está por vir. Aliás, enchentes são muito por isso. Este programa mostra as verdadeiras necessidades da nossa sociedade, que ficou esquecida. Somos esquecidos pelo governo federal e estadual. Só temos política e não soluções. Obrigada, Odisseia, né? Um abraço a todos. Muito obrigado. Sim. Aqui estão falando parabéns pelo programa. Realmente, o Nelson de São Vicente, realmente antigamente se bebia água do Rio Cubatão de caneca, Cassione. Hoje, se você beber de caneca, você morre. A melhor água que existia potável no Brasil, canalizada, era a água que vinha do rio Pilões, que descia a Serra do Mar, e hoje a construção das 2 pistas a imigrantes e as cotas contaminaram tudo, não é? O Rio Cubatão também está contaminado. E aí é que está, você tratar uma água que vem limpa é o normal. Você tratar o esgoto, dá para beber a água. Você trata até o esgoto. Você transforma esgoto em água potável. Mas é o que eu estava dizendo, todo mundo que toma banho em Santos já percebeu que a água, quando vai para o olho, não é o shampoo, a água vai para o olho, arde o olho. Água não arde olho de ninguém. A gente só sente arder o olho quando vai água, quando a gente mergulha em água salgada, no mar.
tá certo? Aí o sal faz arder. Mas a água limpa de um rio, por exemplo, você pode mergulhar, abre os olhos, nada debaixo d'água, não te arde o olho. O que faz arder o olho de todos nós quando a água, a gente toma banho, arde e a gente sai com o olho vermelho? Tem gente que deixa o shampoo entrar, mas não precisa deixar o shampoo entrar, não. A água sozinha já se encarrega de fazer o olho arder. Isto é prova de que há um excesso de química. Aí todo mundo fala, por que está aumentando tanto o câncer hoje? Porque a água que a gente bebe e a comida que a gente come tem uma grande parte de substâncias químicas, de substâncias tóxicas, de substâncias venenosas. O cloro limpa a água, mata o micróbio. Então vamos tomar um copo de cloro todo dia que a gente fica limpinho por dentro? Não, morre. Então é tudo o que eu digo é isso, é tudo mal feito. Ninguém faz uma análise da água que está saindo da torneira de Santos, manda para o Adolfo Lutz uma água tirada de vários pontos das torneiras de Santos, aleatoriamente, e manda para o Adolfo Lutz para fazer um exame, para ver o que tem nessa água. Eu aposto com quem quiser que o Adolfo Lutz, se fizer um exame correto, vai dizer, a água de Santos está imprópria para o consumo. Mas a Sabesp manda e desmanda, como a Ecovias manda e desmanda. Nós temos órgãos no Estado que mandam e desmandam, fazem o que querem. A Sabesp manda e desmanda, a gente está cansado de saber disso. Fizeram um emissário submarino que tinha que ir muito mais longe. O que acontece? Os dejetos que são lançados na Baía de Santos voltam todos e você encontra na beira da praia, dependendo da maré, não é? Todas aquelas coisas que saem das privadas, vão para o emissário, vão para o mar e voltam do mar para a beira-mar. Exatamente isso. Não, o Castilho falou, é uma realidade. A região do Zé Menino, ali nas proximidades, está cheia de coliformes fecais. É o bichinho que voltou mesmo. Não vai na distância correta e voltou. Agora, foi o que o senhor falou, naquela época que foi feito, era perfeito, né? Talvez filtração, vamos por grau 2, grau 3. Hoje deve existir filtração de grau 4, grau 5, grau 6. Aí vai para 4 quilômetros lá, uma parte volta. Por quê? Porque os dejetos eram menores, eram menos tipo de bactérias não eram tão resistentes, não tinha tanto resíduo de cocaína, de remédios para o coração, para pressão na urina, e esses remédios voltam. Tanto que o pesquisador da USP veio em 2017 aqui, pode ir por aí, e achou metais pesados, achou remédios, substâncias de remédio para o coração, acho que sim. Achou cocaína, antibiótico, coliformes fecais, bactérias e tal. Mas aí todo mundo que está tomando remédio para pressão vai urinar na praia? Acredito que não. Isso aí deve estar voltando. Então o cara cheira cocaína, faz uso de cocaína, ele vai urinar na praia? Acredito que não. Deve ter cara que não cheira e urina na praia, e deve ser cara que cheira e não urina na praia. Então deve estar voltando, porque senão tem o cara que toma remédio para pressão, tem lá o componente do remédio. Quer dizer que ele vai urinar na praia? Não necessariamente. Às vezes tem uma pessoa de mais idade e tal. O que acontece é que está voltando. Mesmo que urinasse. Se não um usuário de cocaína, sim, ou um que toma remédio para pressão que urinasse no mar, não vai aparecer no exame, porque se dilui de tal maneira que não pode ser detectado, não é detectado. É uma quantidade muito grande, né, Cassione? Claro. Isto vem do esgoto mesmo, fora os esgotos clandestinos que a gente sabe que existem, sempre existiram, a partir das construções que foram feitas, dos apartamentos, etc, etc, etc. O grande nosso problema é falta de iniciativa para fazer as coisas que têm que ser feitas. Uma estação de tratamento, em 1970, foi feita. Muito bem. Hoje, teria que haver, no mínimo, 3 vezes o volume de água tratada numa estação muito maior. É isso. É óbvio. O interessante, parece que o pessoal não acompanha mesmo, né? A Organização Mundial de Saúde, essa é uma média mundial, mas 80%
das doenças infantis estão relacionadas a saneamento básico e a tratamento de água. Olha, 80%. Por isso que você vê aquele monte de criança, às vezes, e tal, e fala, não, mas isso aí ela comeu alguma comidinha ruim. Não, é água, realmente, água não tratada, saneamento básico que não foi feito. E nós sabemos como é que é Santos. Eu tive até uma boa experiência nesse sentido, quando a gente foi candidato em 2004, eu andei todos os lugares de Santos, todas as favelas, mas de entrar lá dentro mesmo e conhecer isso na proximidade. O quanto faz mal, isso que o Cassiano chamou a atenção, um tratamento inadequado d'água ou a falta do próprio saneamento básico. Aí você vê aquele monte de crianças ali que não está bem, que adoece, que está com diarreia, que não desenvolve na escola, enfim, é muito menorzinha de tamanho, mas é só porque não come. Não é só por isso. Quer dizer, é um monte de coisas afins que realmente não está sendo levado em conta, né? E você, como o Cassiano falou também, tem uma relação. Existe uma tecnologia mais avançada para isso, mas independentemente, o tempo que você fica tratando essa água tem uma influência extremamente grande. E é importante, Filete, você comentou também esse negócio, o caso das algas, por exemplo, você pode até retirar a alga, ela não vai aparecer na água, mas a toxina está lá na água. Sim. E o que o Cassiano falou, às vezes não é só água, é água, alimento, tudo, junta tudo de uma vez só. Aquela porcariada toda. Entendeu? Então, com isso, você aumenta e vai lá é que a gente normalmente não tem essa noção, mas você pega o pronto-socorro infantil Gonzaga aí, tem época que está cheio de molecadinha, e a maior parte está com esse tipo de problema. Existe até uma brincadeira que o cara faz em pediatria. Como é que eu vou tratar? Daqui para cima, catarreira, daqui para baixo, caganeira. Que é, na sua grande... O quadro é o quadro característico. Característico. Ou giardia, ou infecção intestinal. Bom, tivemos muitas participações aqui. A Silvia está falando que gostaria de abordar um programa sobre essa questão. O Uriel Vilas Boas, acho que é o momento de refletir com a sociedade esse movimento aí da sexualidade. O Nelson Rodrigues falando que o programa está muito bom. Refletir o quê, Uriel? Um momento para... Professor Cassione, dá para aproveitar o atual clima para estimular o debate em relação a questões como o que aconteceu no Rio? E mais, que as famílias sejam mais envolvidas com esse problema? Mas isso não se faz outra coisa. O debate é unilateral. Ninguém debate, você só vê notícia. Quando você pensar em debater, já é tarde, porque é um bombardeio de notícias tendenciosas, indutoras. Você sabe disso, Uriel, você é inteligente, você sabe disso. A sua cabeça, eu conheci, você foi aluno na faculdade, é uma pessoa brilhante, eu sempre digo isso, não é de É um jornalista formado também? O único problema do Uriel é que ele tem um filtro ideológico. O problema, para mim é problema, para ele não é. Ele é do jeito que ele é, e eu respeito. Só que a gente tem coisas que a gente não precisa refletir muito. Porque se demorar muito tempo refletindo, a gente não chega a lugar nenhum. Tem coisas que são sabidas. Há coisas que a gente já sabe. Então, refletir com a sociedade, que parte da sociedade que a gente vai refletir? Hoje, todo mundo reflete. A internet, os meios de comunicação, as redes sociais, faz todo mundo dizer o que pensa. Mas não é refletido. Aquilo não é fruto de uma reflexão, de uma meditação, de um estudo, de leitura, de aprofundamento no conhecimento. Todo mundo hoje chuta, dá palpite. Aliás, nós fizemos até uma reflexão aqui, né? Tem muito mais gente, se você for pegar na rua, fazer uma pesquisa, como o Cassiano chamou a atenção, sem ideologia, uma pesquisa cega, a grande maioria vai ser contra esse tipo de coisa.
Então não adianta um pequeno grupo ou um grupo menor querer jogar isso para que o grupo maior aceite, porque o grupo maior normalmente é o mais bonzinho, né? E a esquerda é mais barulhenta mesmo. Agora, quem que estava lá nessa Bienal? A Bienal é um ambiente de esquerda, né? E você já vê até pela postura das pessoas, até pelo tipo de roupa, de vestimenta que está ali, ou até pelo tipo de trabalho, que é tão medíocre muitas vezes, tão medíocre, que tem que apelar para que ele tenha pelo menos algum tipo de aceitação. O Regis, que é artista, fala: devo confessar que mesmo sendo artista tenho dificuldade de absorver algumas coisas, devido à minha criação, né? Então, ao mesmo tempo, tenho consciência que vivamos uma mudança social e evolutiva, porém presencia muitas coisas que eu com 50 anos não consigo entender, né? Então ele está concordando com vocês aqui nessa questão. Parabéns a ele, porque a mudança social está havendo, está evolutiva. Aí eu dou os exemplos. Babilônia era hegemônica como império, desabou quando houve dissolução dos costumes. A Grécia foi hegemônica, inclusive do ponto de vista da cultura e do pensamento, tudo começou ali, se autodestruiu quando houve a dissolução dos costumes. O Império Romano, não preciso dizer, era hegemônico, tinha terras de Roma. O sol não se punha para o Império Romano, porque Roma existia desde o Ocidente até o Oriente. O que acabou com o Império Romano? Dissolução dos costumes. Toda vez que as sociedades mudam, mas mudam de uma forma desenfreada, desregrada, exagerada, em que as minorias muitas vezes não colocam os valores como algo que tem que ser preservado independentemente das doenças, das influências genéticas, de tudo aquilo. Nós não somos, meu Deus do céu, ninguém é contra a homossexualidade, ninguém é contra essas realidades que a gente vê de gênero, não é contra isso. A gente critica e reflete em cima de que contribuição está se dando quando fica só todo mundo falando nisso e querendo fazer com que isto seja absolutamente regra, porque essas pessoas fazem isso. Não me perguntem por que a Daniela Mercury, que era mulher, que casou, que teve filhos, que gostava de homem e que era símbolo sexual, de repente resolveu casar com uma mulher. Problema, eu não decifro, mas não é porque eu não decifro que eu vou ser contra. Não me perguntem porque o Lulu Santos de repente resolveu se apaixonar por um homem. Não sei, não tenho ideia, e respeito, porque se o sujeito fez isso, ele teve um impulso nessa direção, ele teve alguma coisa da natureza dele que o levou a isso. Então a gente tem que respeitar essas pessoas. Agora, não fiquem colocando goela abaixo o tempo todo isto como prioridade. Vamos tratar de outras coisas que são também importantes para a sociedade em que a gente vive. E que cada um seja o que é, com liberdade e sendo respeitado. Bom, a Elida está falando aqui que tem um ditado famoso, que ninguém nasce mulher, se torna mulher, né? Queria terminar com isso. O Edson também passou um texto para eu ler, mas eu vou ler amanhã, né? Em virtude do horário. Queria agradecer ao Dr. Clemente, ao Dr. Cassione, muitas participações, né? Desculpe as que nós não conseguimos aqui colocar no ar, né? Se for ter uma coisa que importa, podemos discutir na próxima segunda-feira também, né? Um abraço a todos, uma excelente segunda-feira. Fiquem com Deus e continuem com a nossa extensa programação.